Olá, boa noite. Sexta-feira, 17 de novembro. Vamos conferir agora os principais destaques da edição de hoje. Manifestantes queimam pneus e fecham parte da BR-101 pela manhã em protesto contra o aumento da tarifa de ônibus em Natal. No Rio Grande do Norte, quase 60% dos consumidores vão realizar compras na Black Friday, que ocorre na última sexta-feira de novembro. Campanha Novembro Azul incentiva o combate ao câncer de próstata. Governo do Rio Grande do Norte entrega novas instalações da primeira delegacia de plantão e central de flagrantes da Polícia Civil. E Companhia de Teatro Zula apresenta espetáculo Banho de Sol na Casa da Ribeira neste final de semana. Agora são 6h30. O TVO Notícias está no ar. Hoje pela manhã, manifestantes interditaram a BR-101, gerando engarrafamento por mais de 2 horas no sentido Parnamirim-Natal. O motivo para o protesto foi o recente aumento do valor da tarifa do transporte público de Natal. Acompanhe os detalhes na matéria da nossa repórter Bia Menezes. Bom dia, gente. Meu nome é Letícia Correia, eu sou militante do Coletivo Juntos, também sou diretora da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte. E hoje é dia de parar a cidade de Natal, exigindo a redução imediata do preço da passagem dos ônibus aqui na nossa cidade e o passe livre já. Se Álvaro Dias acha que pode atentar contra os nossos direitos, nós temos um recado para dar. Quem manda em Natal não é o lucro do patrão, é o povo organizado. Passe livre já, fora Álvaro Dias. Era só mais uma manhã de uma sexta-feira quando motoristas que vinham no sentido Parnamirim para a zona sul de Natal se depararam com a interdição da BR-101 via centro. Como reflexo, por volta das 7h20 da manhã, já era possível observar congestionamento registrado até o bairro Emaús, em Parnamirim. Os manifestantes queimaram pneus bloqueando a via com o intuito de protestar contra o recente aumento de passagens de ônibus, que foi de R$ 4,00 para R$ 4,50. Hoje a gente amanheceu, às 6 horas da manhã com um trancaço. Fechamos as 2 vias que vão sentido Mida em frente à via direta. E aí a gente fechou as 2 vias como forma de protesto para dizer que se essa tarifa continuar dessa maneira, se o aumento permanecer, se não houver diálogo com a população sobre qual o transporte que a gente quer para a nossa cidade, a gente vai fazer essa cidade parar. Porque essa ação de hoje demonstra a revolta que o povo natalense está tendo com essa medida que é arbitrária, que não dialoga com os interesses da população. Os estudantes exigem condições dignas e justificam o ato pela situação permanente de degradação do transporte público urbano. Horrível, horrível. Porque nós temos ônibus que presta, as linhas que eles tiraram não voltam mais, entendeu? E quem manda aqui são os empresários, nós não temos gestores, nem governador e nem prefeito. Porque aqui quem manda é os empresários, é tanto que não tem licitação. Então isso não existe e a gente não tem conforto, que os ônibus passam direto e não deixa ir na parada de ônibus. Não deixa você subir. Eu, pelo menos, passei isso muitas vezes, ficar na parada pedindo ao povo para pedir que pare para poder eu subir com o cartão. A Polícia Rodoviária Federal chegou ao local por volta das 7h30 da manhã e, após negociação, os manifestantes liberaram as faixas principais da rodovia. O bloqueio total da via no sentido ao centro durou cerca de 1 hora. Por volta das 8h30 da manhã, a marginal ao lado do shopping Via Direta também foi liberada. Justo era fazer licitação, ter frotas de ônibus digno, entendeu? Que os estudantes também fossem muito bem tratados, fazer por onde a pessoa ter dignidade e andar no ônibus. Que a Paraíba é bem ali e você sobe no ônibus e tem dignidade, porque é com ar-condicionado, tem linha para todo canto, entendeu? E você é bem tratada. Não só a gente realizou esse trancaço para a revogação dessa medida arbitrária, desse aumento arbitrário, mas a gente também exige o passe livre estudantil e a criação de uma empresa que seja de fato pública de transporte. Então que seja controlada e mandada pelos trabalhadores dessa cidade, por quem realmente de fato pega transporte público.
E vamos conferir outros destaques desta sexta-feira no Giro TV Notícias Mais. O Instituto FEComércio RN realizou uma pesquisa e constatou que 59,3% dos consumidores vão realizar compras na Black Friday, que ocorre na última sexta-feira de novembro, dia 24. A data é marcada por ofertas e grandes descontos e impulsiona as vendas do comércio no último trimestre. O índice deste ano se mostrou acima do que no ano passado, em que 57,1% planejavam gastar. Na capital potiguar, a maior parte de quem vai às compras pertence ao sexo feminino. 62,9% possui ensino superior completo, 63,3% e recebe mais de 10 salários por mês, 71,7%. Neste ano, segundo a pesquisa, a data deve injetar 332 milhões no varejo de Natal e 71 milhões em Mossoró. As pesquisas do Instituto FEComércio RN foram realizadas entre os dias 16 e 24 de outubro deste ano. A entidade entrevistou 609 consumidores de Natal e 501 de Mossoró. O nível de confiança de ambos os levantamentos é de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, determinou a imediata interrupção da obra de construção de novos abrigos de ônibus no bairro da Ribeira. A razão para essa decisão, segundo o órgão, é que a intervenção não foi previamente autorizada. A construção estava sendo conduzida pela Prefeitura de Natal. De acordo com o IPHAN-RN, a instalação de equipamentos urbanos na área delimitada como patrimônio tombado, que é o Centro Histórico de Natal, requer uma avaliação técnica para garantir que não haja obstáculos à preservação dos valores históricos, arqueológicos, paisagísticos e arquitetônicos indicados no documento de tombamento do Centro Histórico da capital potiguar. Após um embaraço jurídico de 3 décadas, a via costeira ainda tem destino indefinido, mas a expectativa é de que a Avenida Paradisíaca, de 12 quilômetros de extensão, poderá receber novos investimentos em 2024, segundo o Procurador-Geral do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, que conduz negociações para destravar a área. O trâmite ainda tem 3 etapas a serem cumpridas, de acordo com ele, que envolvem entendimentos com a Justiça, concessionárias e Prefeitura. Segundo o Antenor, os impedimentos na esfera estadual e de licenciamento ambiental foram superados. Em julho deste ano, a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, informou que o obstáculo restante era uma ação da Advocacia Geral da União que pedia o desmembramento dos terrenos. As áreas da via costeira são compostas por um terreno alodial para edificação e uma faixa de marinha, ambas geridas pelo Estado. A AGU pede que os terrenos de marinha, cujo foro foi transferido para o Estado em 1997, retornem para a União. A homologação do acordo de desmembramento está travada na Justiça após pedidos de embargos de alguns concessionários. De acordo com o representante jurídico do Estado, uma reunião será marcada na próxima semana com as empresas concessionárias dos terrenos. E novembro é considerado um mês de combate ao câncer de próstata e é marcado pela campanha Novembro Azul. E não apenas para o Brasil, mas em todo o mundo, a campanha tem tomado uma amplitude maior que apenas o combate ao câncer. Confira agora na reportagem de Alan Vinícius. Considerado o segundo tipo de câncer que mais afeta os homens no país, o câncer de próstata é responsável pela morte de 28% da população masculina que é afetada. A origem da campanha tem como objetivo de conscientizar a população masculina sobre a importância de exames regulares e a adoção de hábitos saudáveis. O Novembro Azul é uma campanha dedicada ao câncer de próstata. E por que essa campanha é importante? Se a gente avalia os últimos dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, uma previsão de 2023 até 2025 são cerca de 70 mil casos de câncer de próstata por ano. Excluindo o câncer de pele não melanoma, é o câncer de próstata mais comum nos homens. Então a importância da campanha é mais lembrar que a campanha não se restringe a novembro.
tem que ser ao longo do ano inteiro. Os tratamentos do câncer podem variar dependendo do estado em que os pacientes se encontram após o diagnóstico, entre eles a quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, cirurgia e até mesmo apenas a vigilância. Geralmente, homens que não têm queixas, a recomendação de uma forma geral é o acompanhamento a partir dos 50 anos. E como é feito esse acompanhamento? PSA, que é um exame que coleta no sangue, tá? O PSA é um hormônio produzido na próstata, junto com toque retal. O PSA sozinho não é suficiente. Por que o PSA sozinho não é suficiente? Porque existem situações que o PSA está normal ou baixo e o câncer de próstata é presente, e existem situações que o PSA está alto e o câncer de próstata não está presente, mas vale uma ressalva. Pacientes que têm fatores de risco, e quais seriam os fatores de risco? Ser da raça negra, ter histórico familiar, ter uma idade mais avançada, geralmente a indicação do exame é a partir dos 45 anos de idade, da mesma forma dos 50 anos, com PSA e toque retal, e se precisar algum exame complementar para fechar o diagnóstico. A recomendação do Instituto Nacional de Câncer é que o rastreio da doença seja feito a partir dos 50 anos para os homens sem fatores de riscos. Já para as pessoas que tiverem um histórico familiar da doença, obesidade, tabagismo ou que pertençam à raça negra, a recomendação é que o acompanhamento seja feito a partir dos 45 anos de idade. O toque retal, ele consegue avaliar a região posterior e lateral da próstata. A maioria dos casos envolvem essas regiões, mas quando é na região anterior, o toque não consegue ser efetivo. Então, nesses casos, o exame ideal seria a ressonância multiparamétrica da próstata, mas infelizmente não está disponível no SUS e até no convênio, no privado, a gente tem uma dificuldade, mas o caminho ideal seria esse. Mas na maioria dos casos, não há necessidade objetiva da ressonância. Apesar dos esforços na conscientização, ainda existem desafios a serem superados. Muitos homens resistem aos exames do toque retal devido a mitos e tabus associados ao procedimento. Portanto, é essencial desmistificar essas crenças e destacar a importância do diagnóstico precoce para salvar vidas. Vocês têm que deixar esse estigma que o toque retal dói. O toque retal é indolor, e algumas vezes tem algum desconforto. Então você que tem 50 anos e não tem fator de risco, começar o acompanhamento a partir de 50 anos com PSA e toque retal de modo anual. E você que tem fator de risco, começar com 45 anos, porque detectado no início as chances de cura são 90% e prevenção salva vidas. E agora vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. O governo entrega novas instalações da primeira delegacia de plantão e central de flagrantes da Polícia Civil. E Companhia de Teatro Zula apresenta espetáculo Banho de Sol neste final de semana. Agora são 6h43. Não sai daí, o TVO Notícias volta já. O governo do Rio Grande do Norte entregou hoje as novas instalações da primeira delegacia de plantão e central de flagrantes da Polícia Civil, com presença da governadora Fátima Bezerra e demais autoridades ligadas à segurança pública. Confira. As novas instalações e equipamentos da primeira delegacia de plantão e da central de flagrantes foram entregues hoje pela governadora Fátima Bezerra, o secretário de Segurança, Coronel Araújo, e a delegada-geral de Polícia Civil, Ana Cláudia. As duas unidades funcionam na Avenida Interventor Mário Câmara, bairro Cidade da Esperança, Zona Oeste de Natal. Na estrutura física, foram investidos mais de 715 mil. Os prédios ganharam novos móveis, ar-condicionado e computadores, somando um investimento na ordem de 150 mil. As delegacias possuem área construída de 444 metros quadrados, 8 salas, 3 ambientes de contenção, 7 banheiros, acesso independente para os conduzidos, alojamento feminino e masculino, acessibilidade e área de convivência.
E quem está procurando uma programação diferenciada, chegou em Natal a Companhia de Teatro Zula, que traz sua impactante obra para os palcos potiguares. E o nosso repórter Luiz Maurício tem mais informações sobre os eventos. Guia de teatro tem chamado a atenção do público brasileiro. Original de Belo Horizonte, Minas Gerais, o grupo tem levado suas obras autorais que relatam a realidade feminina. Em Natal, eles chegam com a obra Banho de Sol. O espetáculo Banho de Sol vai acontecer aqui na Casa da Ribeira, em Natal. A obra estará em cartaz do dia 17 a 19 de outubro e vai trazer um tema importante, que é a polêmica vivência das mulheres em situação de cárcere, assunto muitas vezes invisibilizado pela sociedade. É um espetáculo que fala, relata experiência de 4 atrizes da Zula Companhia de Teatro, que estiveram durante um bom tempo dentro de um complexo penitenciário feminino, e o tema é essa vivência, esse encontro com essa realidade das mulheres que estão vivendo em privação de liberdade. Fundado pela atriz e idealizadora dos espetáculos Thalita Braga, ela estrela o espetáculo ao lado das atrizes Gláucia Van der Velde, Kelly Cliff e Mariana Maiolini. A companhia se destaca pela pesquisa em torno do teatro documentário, um gênero que se baseia em fontes reais para a elaboração de espetáculos. A gente foi fazer um projeto de arte e educação dentro de um complexo penitenciário feminino. A partir da pergunta, pode a arte possibilitar momentos de liberdade para a mulher em situação de cárcere? Ficamos 1 ano dentro de um complexo, depois que saímos de lá, virou mais do que uma responsabilidade social, virou uma urgência, uma necessidade do grupo contar para a sociedade daquela experiência, daquele universo que nos surpreendeu tanto, tão ignorado, invisibilizado, assim, a barbárie humana acontecendo ali com aquelas mulheres. Então a gente criou o espetáculo Banho de Sol. Eu e Mariana Maiolini dirigimos a peça, foi um processo longo de filtrar e escolher quais momentos dividir. E tem, particularmente, que para mim, aí cada pessoa, cada mulher que construiu essa peça criadora tem o seu momento, né, específico, as suas histórias, as suas narrações, mas o meu momento, que é uma cena que eu conto, o único momento que a gente leva à cena sobre um crime, porque a peça não é sobre isso, é tipo assim, ok, todo mundo que vem aqui assistir sabe que essas mulheres cometeram um crime ou não, porque muitas não foram nem julgadas. Mas e o que mais? É no que mais, é na humanidade delas que está. E teve um momento em que uma delas conta um crime durante um momento de aula, e que foi esse momento que eu escolhi, porque para mim é a tese dessa peça. Assim, se eu fosse falar assim, o que é a tese, inclusive do sistema prisional, tanto de negação de direito, de violência, de abandono vivido pela mulher, onde a sociedade simplesmente ignora e coloca a mulher naquele lugar. A obra retrata o encontro de 4 professoras de teatro que frequentavam um complexo penitenciário feminino, uma vez por semana, durante 2 horas do banho de sol. A peça aborda preconceitos, julgamentos, a crise do sistema prisional, o poder humanizador da arte, o afeto, a opressão, o abandono das mulheres em privação de liberdade, entre outros temas, a partir das memórias das professoras que foram de encontro a essa realidade. Eu sou Thalita, da Zula Companhia de Teatro de Belo Horizonte. É com muita alegria que a gente está aqui pela primeira vez em Natal, na Casa da Ribeira, esse espaço que a gente admira tanto. É muita alegria estar aqui, trazendo pela primeira vez para Natal o espetáculo Banho de Sol, que desde sua estreia em 2019 é um sucesso de crítica e público. Nós tivemos todas as sessões esgotadas. Tamanha a urgência e a potência e a importância do que a gente leva à cena de uma maneira muito responsável, cuidadosa, afetuosa, e a gente pega as pessoas pela mão e a gente revive junto uma experiência que é muito ignorada, invisibilizada. Assim, é importante que a gente olhe com humanidade para essas mulheres em privação de liberdade e para enxergar também o poder humanizador da arte, o tanto que a arte também é importante para a sociedade, para fazer a gente ter um olhar diferente para diversos temas, experiências, realidades. Então, vem com a gente reviver e construir
junto a cada noite do dia 17, 18 e 19, esse banho de sol aqui em Natal. A gente espera vocês. Os ingressos eles estão à venda na plataforma outgo.com.br, 30 inteira e 15 e meia. A gente espera todo mundo aqui. E ainda falando da programação com a Companhia Zula, eles estarão no Departamento de Artes da UFRN na próxima segunda para uma palestra intitulada O Processo de Concepção e Criação de Espetáculos de Artes Cênicas, no Teatro Laboratorial Gesiel Figueiredo. O nosso repórter Abner Lima está ao vivo com mais detalhes sobre essa programação. Boa noite, Abner. Olá, Laísa. Boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. Dando continuidade sobre os momentos de reflexão relacionados à liberdade das mulheres em situação de cárcere, eu estou aqui com a Elisa Belém, que é a coordenadora da atividade que vai debater sobre o espetáculo e também é a professora do Departamento de Artes da UFRN. Boa noite, Elisa. Seja bem-vinda à TV Universitária. Para começar, o que eu quero saber de você, quais são os elementos artísticos que estão presentes na peça? Bom, o espetáculo Banho de Sol, da Zula, companhia de teatro, trabalha com vários elementos como o jogo, que é algo que a gente estuda bastante na área do teatro, o jogo teatral, e também a participação do espectador, no caso das espectadoras, né? Algumas espectadoras são convidadas a entrar em cena e dialogar, fazer alguns exercícios que as atrizes conduzem com muito cuidado e muita atenção também, sem expor ninguém. E vão, dessa forma, construindo a dramaturgia da cena desse espetáculo, que debate a situação de mulheres em situação de cárcere. Elas trabalharam durante um ano numa penitenciária feminina em Belo Horizonte, Minas Gerais, justamente conduzindo um curso de teatro para mulheres em situação de cárcere. Então, é um espetáculo bastante sensível e que discute essa questão tão importante relacionada à privação de liberdade, que eu acho que é bastante pertinente para esses tempos e justamente no RN, né, uma discussão tão importante dentro do Estado. Bom, e já em relação à questão das discussões, qual o público-alvo de vocês e quem vocês esperam que possa participar dessa atividade? Bom, a palestra ela é aberta para toda a comunidade da UFRN, e as pessoas da área de direito, pessoas da área de artes, interessados em geral nessa questão relacionada aos direitos humanos, à privação de liberdade, às situações de cárcere e a construção do espetáculo de teatro, né? Que nós vamos debater justamente o processo de criação do espetáculo e trazer essas questões dos direitos humanos que estão dentro da dramaturgia do trabalho. Então, todas as pessoas interessadas nesses temas, na palestra, a palestra vai acontecer lá no DEARTE, no Teatro Laboratório Gesiel Figueiredo, na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, às 10h30 da manhã. Muito obrigado, Elisa, pela sua participação. Excelente oportunidade para debater um assunto tão importante na nossa sociedade. Eu volto com você no estúdio, Laísa. Obrigada, Abner, pelas suas informações. E o TVO Notícias vai ficar aqui. Uma boa noite para você e um excelente final de semana.